Super sinal do dia 24 de junho de 1962. Agora, o problema é que quando nós próprios pudermos nos unir em um só coração, um só acordo, um só lugar, um só Deus, uma só salvação, um só Espírito Santo, uma só bênção, aleluia! Daí vocês verão um super sinal. Quando as pessoas pararem de misturar esta receita que Deus prescreveu, quando as pessoas pararem de misturar a Bíblia e voltarem e crerem na palavra e agirem de acordo com ela e permanecerem lá, não por sensações, mas até que a própria palavra seja vivificada e trazida à vida, e daí elas verão os verdadeiros sinais da Bíblia do último dia, o super sinal, o mesmo Messias que uma vez viveu. Surgirá um profeta um destes dias que estará a pregar a palavra original de Deus. Vocês falam a meu respeito, em vos dizer a respeito de terem cabelo cortado ou algo assim. Esperem até que vocês se depararem com ele. Esperem até que vocês o ouvirem. Vocês acham que eu sou duro com a organização? Esperem até que ele apareça em cena. Ele restaurará todos os anos que a lagarta devorou. Isso será uma mensagem que será proclamada. Algumas pessoas dizem, bem, isso é uma organização. Mostre-me uma única vez que Deus já lidou de alguma maneira, a não ser com uma única pessoa. Ele nunca teve dois profetas ao mesmo tempo. Sempre um indivíduo. Os homens têm ideias diferentes. Ao juntar isso, vocês terão uma confusão. Deus tem um único homem com quem ele trabalha. Existiu um Elias, depois um Eliseu, depois um João, até que Jesus chegou, e etc. Existiu um Lutero, ou Wesley, e etc. Assim sucessivamente. Tem que surgir, neste último dia, uma restauração da igreja. Aquela árvore noiva que foi devorada lá no passado pelo gafanhoto e pela lagarta, e todos os tipos de insetos que devoraram todo o amor fraternal e frutos dela. Tem que surgir uma igreja novamente, onde aquelas barreiras serão quebradas e o Espírito Santo terá o direito de passagem no meio das pessoas. Quando vocês fizerem isso, daí vocês verão os mesmos sinais e maravilhas que aconteceram lá naqueles dias. Amém! A esperarem pelo super sinal. Bom dia! É dia 18 de dezembro de 2021. Louvado seja o Senhor! Como é que vocês gostaram dessa citação? Será que vocês repararam no que o irmão Branham disse? Vocês acham que eu sou duro contra mulheres de cabelos cortados e etc. Espere até que aquele próximo profeta chegue. Ele será ainda mais duro com a igreja do que ele era. Portanto, nós temos um profeta na terra e aqui está o que ele escreveu para nós ao mundo inteiro. Louvado seja o Senhor. Se vocês têm um telemóvel, ou um portátil, ou um computador de mesa, ou vocês estão a ouvir isso num áudio, ou a receber uma comunicação de WhatsApp do Tabernáculo Branham, ou de um de vossos amigos, a fonte de tudo isso vem de branham.org, www.branham.org. E vocês podem receber vossas notificações diretamente a partir do Tabernáculo Branham e das gravações à voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva sinal, nunca houve um tempo como este antes na história do mundo. Todo o universo teve que testificar nisto. Enquanto 5 planetas se alinharam, eles mesmos, entre si, algo estava a acontecer no dia 12 de dezembro de 2021 nos céus, enquanto algo estava a acontecer na Terra. A noiva se uniu ela mesma, em conjunto, ao redor do mundo, enquanto Deus falava através do seu profeta. E sua noiva teve comunhão e lavagem dos pés juntos em suas casas. Que atmosfera e presença do Senhor havia em nossas casas. Alguns rapazes de fitas entraram em nossas casas e nós fizemos da nossa casa uma igreja para o Senhor. Nós aplicamos o sinal em nossas casas e em nossas famílias. O Espírito Santo encheu nossa casa, nosso coração e nossas almas com sua presença. Aquilo era como se nós fôssemos os filhos de Israel a nos prepararmos para a nossa viagem de êxodo.
A palavra estava a falar para nós através do seu anjo e foi aplicada em nossas casas. A morte estava à nossa volta. Mas nós sabíamos que nós estávamos seguros e que ela passaria por cima das nossas casas. Nós estávamos a nos preparar para partirmos para a nossa terra prometida. Nós nunca sentimos uma proximidade igual, tal como nós sentimos naquela noite. Nós sabíamos que algo estava a acontecer. Nós sabíamos que Ele estava a nos preparar para a sua vinda. Mas isto tinha que ser neste tempo, neste dia, neste mês, neste ano. Tudo estava perfeito e no lugar. Aquilo teve um significado. Aquilo estava a acontecer por um sinal para o mundo. Cada acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Tenham cuidado. Reparem isso, entendem? Vigiem. Cada acontecimento espiritual, tudo o que acontece é um sinal. Nós não estamos aqui por acaso. Estas coisas apenas não acontecem por acaso. Isso é um sinal para entrarmos em segurança rapidamente. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Entendem? Tudo. A mensagem da hora é um sinal. Vigiem-na. Olhem o que ela está a fazer. Estão a ver? Ela é um sinal. Tudo tem um significado. Quando Moisés começou o seu ministério em Israel, Israel rapidamente se reuniu de todo o Egito para Gozen. Eles estavam a regressar para casa porque eles sabiam que algo estava prestes para acontecer. Que tipo perfeito para hoje, enquanto a noiva está a se reunir à volta da palavra pura e não adulterada para a hora. Porque nós também sabemos que algo está prestes para acontecer. Eles vêm do leste e do oeste. Eles vêm de terras distantes para banquetear com o rei, para jantar como seus convidados, à volta do seu alimento armazenado na sua mesa. Ele enviou seu anjo profeta com uma mensagem para chamar e conduzir sua noiva para a terra prometida. Ele próprio identificou-se no nosso meio com uma coluna de fogo. Depois, ele enviou seu sinal para que sua noiva entre abaixo, porque ele unicamente reconhece aquele sinal. Qual é o sinal para hoje? Ele unicamente reconhece o sinal. Isto é a mensagem da hora. Isto é a mensagem deste dia. Isto é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, recebam-na. A noiva e Cristo estão a se tornar um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo é o mesmo. O próprio Deus reconhece a mensagem do seu mensageiro. Ele reconheceu sua noiva. O negativo está a se tornar o positivo. Cada promessa na sua palavra é nossa. Ela tem que nos obedecer. Nós estamos a nos tornar aquela noiva, palavra perfeita, da via provida por Deus para hoje. Sua voz, sua palavra nas fitas. Deus nunca muda seu programa. Ele sempre enviou um profeta para conduzir seu povo. Ele teve outros que foram chamados e ungidos, mas eles unicamente podiam dizer o que o profeta disse, porque as palavras dele eram o assim diz o Senhor para as pessoas. Como é que vocês podem ter 100% de certeza
que vocês estão a ouvir a palavra perfeita de Deus? Há unicamente uma maneira para mim: apertar o play. Há certamente outros que são chamados a pregar a palavra, porque isso está na palavra e não pode ser contestada. Mas eles unicamente podem pregar a palavra que eles ouviram nas fitas do mensageiro de Deus. Eles não podem pregar, ensinar, interpretar, tirar ou adicionar qualquer coisa nisto, porque ela é a palavra perfeita de Deus. Isso é o que a palavra diz. Não é errado ouvir o ministro, tal como alguns dizem. Nem é errado ir à igreja. Vocês devem ir à igreja. Mas a noiva quer ouvir o alimento de ovelhas e muitos creem que a única maneira de ouvir a palavra pura é apertar o play. Que Deus lhes abençoe e o ministério deles no qual Deus lhes chamou. Porque eu não sou contra eles, eu lhes amo. E eu creio que eu passarei a eternidade com toda a sua noiva predestinada. Eu apenas estou a favor do ministério de fitas. Muitos dizem que vocês têm que ter um ministro para serem noiva. Eu concordo. E eu tenho William Marion Branham. Porque ele é o maior ministro com o maior ministério do mundo. Porque isto não é a palavra dele, a mensagem dele, os pensamentos dele, isto nem é a interpretação dele. Ela é a única palavra de Deus vindicada para os nossos dias. E sim, isto é o maior ministério vivo que existe. Minhas perguntas são: será que vocês unicamente podem ouvir as fitas e ser a noiva de Cristo? Ou será que eu tenho que ter algo a mais do que a voz de Deus nas fitas? Quanto a mim e a minha casa, nós somos uma casa de fitas. E nós cremos que nós somos sua noiva e tudo o que nós necessitamos é a voz de Deus nas fitas. Se vocês gostariam de se juntar a nós dentro da vossa casa, igreja, carro, ou onde quer que o Senhor vos colocou, para ouvir o assim diz o Senhor, então juntem-se a nós no domingo às 9 horas em ponto da manhã, no horário de Jeffersonville, para ouvir a palavra de Deus, aperfeiçoar sua noiva e nos trazer a mensagem. Sinal do dia 1 de setembro de 1963 de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem são Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Êxodo, capítulo 12 inteiro. Josué, capítulo 12 inteiro. Atos 16, versículo 31. E Atos, capítulo 19, versículo 1 até 7. Romanos, capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 até 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até 14. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 até 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 10 a 13. E também São João, capítulo 14, versículo 12. Agora, eu espero e oro que, pela graça de Deus, que vocês tenham
que o Espírito Santo tocou o vosso coração hoje, através das palavras deste profeta. Sim, ele é um profeta. Eu não o chamo de um profeta menor, porque as fitas não o chamam de um profeta menor. E o irmão Branham disse para nós dizermos unicamente o que as fitas dizem. E ao fazermos isso, nós respeitamos este ofício que Deus nos deu neste dia. Não somente para Jeffersonville, ou para Kentucky, ou para a Índia, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, mas para o mundo inteiro. Onde quer que vocês estejam a ouvir, quer vocês estejam na Índia, em Angola, na Croácia, Sibéria, Rússia, Paquistão e em toda parte na América do Sul, Brasil, Goiânia, Trinidade e Tobago. Que o Senhor vos abençoe. Há muitos de vocês que eu conheço, tem muitas situações em que vossos pastores falharam e os ministros, o irmão Branham disse que até mesmo o verdadeiro ministro falhará em cada era. Portanto, isso torna isto ainda mais importante, que nós escutemos a 100% esta palavra não adulterada para o nosso dia.